Sabe aquela sensação de correr, correr e financeiramente não sair do lugar? Pois é, nesta análise a gente vai desvendar o que é essa tal de corrida dos ratos e o mais importante, né? Como é que se escapa dela? Ok, vamos lá. A corrida dos ratos. Um termo que ficou famoso com o livro Pai Rico, Pai Pobre, descreve aquele ciclo que, nossa, muita gente conhece bem. A pessoa trabalha o mês inteiro, o salário cai na conta, paga os boletos e pronto, o dinheiro acaba. Aí no mês seguinte a história se repete. E o curioso é que não importa muito quanto se ganha, o ciclo continua. A imagem perfeita para isso é de um hamster na sua rodinha. Ele corre, se esforça, às vezes corre até mais rápido, quem sabe consegue um aumento, mas no fim do dia continua exatamente no mesmo lugar. O cansaço só aumenta, mas a situação financeira essa não avança. E aí a gente para e pensa, por que será que esse ciclo é tão comum, tão familiar para tanta gente? Essa sensação de esgotamento sem progresso é o que prende milhões de pessoas. Mas olha, a boa notícia é que existe sim uma saída. Para encontrar a saída, primeiro a gente precisa enxergar as paredes invisíveis que mantêm as pessoas nesse ciclo. Afinal, por que a maioria parece nunca conseguir escapar? E aqui está o pulo do gato. O problema não é só a falta de dinheiro. A raiz da coisa toda está na mentalidade e, principalmente, na falta de uma estratégia. Acreditar que a única solução é simplesmente trabalhar mais e mais é o primeiro engano. No fundo, a gente pode resumir tudo a 3 grandes barreiras. A primeira, falta de educação financeira. Algo que, convenhamos, quase ninguém aprende na escola. A segunda é a mentalidade de escassez, aquele foco em só sobreviver até o fim do mês. E a terceira, a falta de um plano, de um mapa para o futuro financeiro. Essa mentalidade de escassez se resume perfeitamente naquela frase: "Ah, se sobrar dinheiro esse mês, eu guardo." É um sintoma clássico. O problema é, quando é que sobra, não é mesmo? A prioridade é sempre o gasto, e a construção de patrimônio fica para um depois que nunca chega. E não ter um plano é a mesma coisa que entrar no carro e dirigir sem rumo. Você gasta gasolina, tempo, energia, mas não chega a lugar nenhum. Com o dinheiro é igual. Ele simplesmente some sem gerar nenhum avanço de verdade. Mas ok, chega de falar do problema. Vamos para o que realmente importa, o plano de fuga. Como na prática a gente quebra esse ciclo? A solução pode ser dividida em 3 passos bem claros. Então, o caminho para a liberdade se apoia em 3 pilares. Primeiro, a mentalidade, mudar o jeito de enxergar o dinheiro. Segundo, a organização, para fazer o dinheiro sobrar de verdade. E o terceiro, que é o divisor de águas, começar a investir. Esse primeiro passo, olha, talvez seja o mais profundo de todos. É parar de ver o dinheiro só como uma ferramenta para pagar as contas e começar a enxergar cada real como uma semente, uma ferramenta para construir o futuro que se quer ter. Isso nos leva à ideia central de toda essa conversa. A liberdade financeira não tem a ver com o quanto se ganha, mas sim com o que se faz com o que se ganha. Alguém que ganha menos, mas se organiza e investe, tem muito mais chance de sair da corrida do que alguém que ganha rios de dinheiro, mas gasta tudo. E para entender por que começar agora é tão vital, pensa nisso aqui. O segredo é dar o primeiro passo, mesmo com pouco. R$ 50 investidos hoje, por causa da mágica dos juros compostos, podem ter um potencial de crescimento muito maior do que R$ 500 investidos daqui a um ano. O tempo é o maior aliado que se pode ter. Com tudo isso em mente, vamos ao que interessa. Qual é o primeiríssimo passo prático em direção a essa liberdade? A corrida dos ratos pode até parecer um labirinto sem fim, mas a verdade fundamental é que existe uma escolha. A decisão de mudar a rota, de adotar uma nova estratégia, ela está aí, disponível para qualquer pessoa a qualquer momento. E não é preciso esperar ter muito dinheiro para dar esse passo. O que impede, geralmente, não é o valor. Hoje em dia, a barreira para começar a investir pode ser baixíssima. O que importa de verdade é dar o start. Então, a porta de saída está aberta. A escolha de atravessá-la é o que separa quem continua correndo no mesmo lugar de quem começa a construir a própria liberdade. A questão que fica no ar é: qual vai ser o primeiro passo?